Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Você já reparou que cada pessoa lembra de um acontecimento de uma forma diferente? Por que será que isso acontece? Tanto que para a gente ter um relato histórico ou mais verídico, precisamos juntar o relato de várias pessoas e construir uma linha do tempo para ter uma ideia do que aconteceu. Por que as pessoas lembram das coisas de maneiras diferentes? A memória da gente, ela funciona de acordo com aquilo que é relevante para a gente, com o que faz sentido. E isso é construído ao longo da vida, dependendo do local onde a gente nasceu, do meio, das pessoas com quem a gente conviveu, né? E a gente vai delimitando no nosso cérebro a maneira de entender os acontecimentos, de lembrar dos acontecimentos. A criança pequena, ela normalmente não guarda as memórias, tanto que a gente adulto tenta lembrar lá quando a gente era bem pequenininho, a gente não lembra. Pode ter até algumas lembranças de tanto que a gente ouviu alguém contar. Eu, por exemplo, tenho uma lembrança de eu pequenininha, que a minha mãe fala que meus avós moravam lá no Agreste de Alagoas, numa casa de barro, né, coberta de folhas, e que quando a gente ia lá visitar eles, eu olhava para cima, olhava em volta daquela casa e chorava o tempo inteiro. E o meu avô, que tocava gaita, pai da minha mãe, ele começava a tocar gaita e disse que eu parava de chorar e ficava, juntava as mãos, minha mãe conta, que eu juntava as mãos e ficava admirando ele tocar. E quando ele parava de tocar, eu dizia, que lindo! Quando ele não estava tocando, eu estava chorando, tanto que ele, meu avô, dizia que eu não era Alice Aparecida, eu era Alice Aborrecida, de tanto que eu chorava. E quando ia na cidade, na casa da madrinha da minha mãe, que era uma casa de alvenaria, eu ficava muito bem. Então eu não gostava daquele ambiente da casa dos meus avós, aquilo me dava medo. Minha mãe contou tanto essa história que eu me vejo como se eu lembrasse, mas eu, na verdade, eu não me lembro. Eu conheço a casa, né? Conheci, que eu fui lá visitar, então eu pude preencher essa memória de modo que parece que eu me lembro. A criança pequena, ela conta umas histórias que às vezes a gente fala para a criança, para com isso é mentira. E ele conta com uma convicção que na verdade é uma fantasia. E a diferença é que para a criança aquilo não é uma mentira com intenção de enganar, com intenção de falar uma coisa que não aconteceu, de dar um sentido. Não, para ela é uma verdade. É a maneira como ela lida com aquilo, mesmo sendo uma fantasia. E muitas das nossas lembranças, verdades ao longo da vida, elas foram preenchidas com fantasias, com o entendimento da gente, com alguma coisa que a gente colocou de ingrediente naquela história para dar sentido, para fazer aquela lembrança justificar alguma coisa da nossa atitude, da nossa lembrança, do nosso entendimento com aquela pessoa. É muito comum os filhos lembrarem de uma bronca, de uma surra, de um momento assim de atrito com o pai e a mãe, e aí se você vai perguntar para o pai e a mãe nem lembra, que foi importante para a criança, para o adolescente, aquele momento. Quando eu conheci meu marido, eu, adolescente, ele participava de um grupo de dança, Luso Brasileira, né, as músicas do Roberto Leal, era um grupo ligado à igreja que fazia várias apresentações. E um colega meu de escola, da minha sala, fazia parte desse grupo. Então ele falou, vou te levar para conhecer o grupo, para uma apresentação, e eu fui. Era numa escola, estava lá o grupo, ele me apresentou as pessoas, mas eu estava me sentindo muito estranha naquele ambiente, né? Eu não conhecia uma pessoa, não conhecia os outros. E eles tinham toda uma afinidade, porque eles ensaiavam todo fim de semana, eles dançavam juntos já há algum tempo. Então
tinha um entrosamento entre eles e eu não fazia parte. E aí, acompanhando o grupo meio de longe, né, a arrumação deles, a preparação para se apresentar, acabou a energia elétrica. E aí pediram para esperar um tempinho, porque precisava da caixa de som, da música, para poder apresentar melhor. A gente ficou sentado numa escada, esperando o momento de entrar, e tinha um rapaz, meu marido, né, que eu conheci naquele dia, que ele parecia meio chateado. E aí tava, porque além das pessoas do grupo, tinha algumas outras pessoas convidadas, familiares, namorados, que estavam junto também com aquele grupo. E aí ele sentado lá na escada, parecia meio chateado, eu resolvi me aproximar, né, para puxar conversa. E aí, né, sentei do lado dele, oi, tudo bem? Não tá nada bem, não. Não, calma, tá com algum problema? Ah, não é da sua conta. Ele levantou e saiu. Eu fiquei muito chateada. A primeira impressão dele não foi legal. Ele estava com a prima dele, que era namorada, e eles tinham brigado ali naquele meio enquanto esperava, e ele estava chateado. E é muito interessante, porque eu tenho essa memória, essa lembrança, mas ele não lembra. Ele até fala assim, não, mas eu não ia agir assim com uma pessoa que eu não conhecia. É a minha lembrança. Foi, não foi, foi a lembrança que eu guardei dele. Com o tempo a gente foi se aproximando e até que a gente começou a namorar e casamos e estamos casados até hoje. Mas ele não lembra desse acontecimento. E me marcou tanto que eu fiquei com ciúmes daquela namorada dele até pouco tempo atrás. Tinha muitos ciúmes dela. Não queria nem tocar no assunto. Eu não gostava quando ele falava dela, né? Que aquele sentimento, ele me maltratou num primeiro momento por causa dela. Então ele gostava tanto dela que ele estava chateado. A gente vai criando umas fantasias. Então é isso, a gente vai contando as histórias e colecionando memórias de acordo com aquilo que é importante para a gente, que tem significado, que justifica, que faz parte da história. E cada um lembra do acontecimento da sua maneira, conforme a sua interpretação. Então, muito cuidado quando a criança estiver contando uma história, para você não dizer para ela que é mentira. É tão difícil a gente conceituar o que é mentira por conta disso. Porque o que é mentira para mim pode ser verdade para o outro. Pelo menos na maneira dele entender. A coisa pode não ter acontecido daquela maneira, mas não necessariamente é uma mentira. Para mim, o conceito de mentira é você contar uma coisa que não é verdade por interesse, por justificativa, para justificar ou para esconder uma outra coisa. Tem que ter esta intenção. Tem que ter a consciência de que é mentira, né? Eu estou contando uma mentira para esconder uma outra coisa. Então tem a consciência. Então não é tudo que a gente conta que é mentira. Às vezes para a pessoa que está contando é verdade. Aconteceu, ela sente, dói, né? Aquilo que ela está contando está doendo nela porque para ela é verdade, aconteceu assim. E aí para isso serve terapia, né? Para clarear esses pontos. E às vezes na terapia, uma vez eu estava fazendo terapia e para lembrar umas coisas da infância, do passado, chegou num ponto que eu falei assim, eu não quero lembrar, deixa para lá. É melhor não lembrar, porque tem isso também, algumas coisas a gente não lembra, a gente apaga, porque o sofrimento foi tanto naquele momento que dói até hoje, então é melhor não falar no assunto. Com 9 anos eu fiquei muito doente, fiquei internada um bom tempo, e ao mesmo tempo que eu fiquei no hospital, a minha mãe também ficou internada. Ela teve um aborto, precisou fazer curetagem, ficou muito tempo internada. Então eu fiquei no hospital com 9 anos sozinha, sem a visita da minha mãe, porque ela estava no hospital. E no dia que o meu pai veio me buscar, que eu estava de alta, a gente passou no hospital onde a minha mãe estava para ver como que ela estava, se ela estava de alta, se tinha também a possibilidade dela sair. E como eu estava saindo, eu era criança, estava saindo do hospital, eu não podia entrar no hospital. Então eu fiquei do lado de fora e o meu pai entrou para saber a notícia da minha mãe. E nesse hospital, a escada, ela era de vidro. A parede era de vidro. Então, num determinado momento, eu olhei para cima e eu vi minha mãe parada lá no corredor com as mãos no vidro, olhando para baixo. E eu dei um tchauzinho.
E o meu pai saiu e falou assim, sua mãe não vai sair agora, vamos embora. Até hoje, eu tinha 9 anos, ó, isso já faz quase 50 anos. Até hoje me dói contar isso. Quando eu lembro daquele sentimento, né, que eu queria ver minha mãe, eu queria que a minha mãe fosse embora para casa, e eu estava saindo do hospital, indo para casa, e minha mãe não estaria lá. E demorou uns dias para ela poder ir para casa também. Isso me dói até hoje. É uma lembrança muito sensível. Por que eu estou falando tudo isso? E quando a gente lida com pessoas, principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente precisa ter muito cuidado com as histórias que elas contam, com a maneira que elas contam as suas histórias. Porque a gente pode até achar que é fantasioso aquilo que a pessoa está dizendo, mas tem um significado. E você ter em mente que aquilo que a pessoa está contando tem um significado para ela, faz com que você tenha mais empatia, que você tenha mais cuidado com aquilo que você está ouvindo e você tenha mais atenção para interpretar, porque o importante não é se o fato é verdadeiro ou não é verdadeiro. O importante nessa interação é saber o que aquilo significa para aquela pessoa. Eu falo do Montanha, né? Montanha perdeu uma parte cerebral que é relacionada à memória. Mas ele contava algumas coisas, né? Eu não sei se ainda conta, mas ele contava da mãe, ele contava da Transamazônica, de uma forma que eu interpreto que eram lapsos de memória dele, embora aquilo não esteja mais estruturado no cérebro dele. E isso me ajudou a entender porque que ele me colocou na figura da mãe, uma mãe que ele nunca teve, mas que ele queria ter, que cuidasse mais dele, que se preocupasse mais com ele. E isso aumentou a possibilidade da gente fazer um vínculo, porque eu estava atenta, estava prestando atenção. E tantas outras pessoas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as memórias, com os relatos das pessoas, tem que ter muito cuidado com a história, a historinha que as crianças contam. Se a criança está contando muita história de monstro que assusta, de bicho, precisa perceber, né, do que ela está tendo medo e o que está despertando aquele medo nela. Se a criança está contando muita história de fada, de magia, de coisa encantada, é fantasia. Que mundo ela está vivendo? Ela consegue separar isso da realidade? Como é que a gente ajuda ela, né, a ter equilíbrio nesses dois mundos? Por que a gente inventa Fada do Dente, Papai Noel, para contar as histórias para as crianças, para justificar? E em que momento a gente tem que dizer que isso é fantasia e isso é realidade? Isso é no dia a dia, é com atenção, é com cuidado, né? É com esse vínculo aproximado que você tem da outra pessoa que você vai descobrir o momento. E a pessoa em situação de vulnerabilidade precisa desse cuidado, precisa do incentivo das memórias, precisa reelaborar. Às vezes a gente conta uma história, você vai contando até que você percebe o que é que te dói naquela história. Por que você lembra desse jeito? E a partir do momento que você entende isso, ou que você ajuda outra pessoa a entender isso, né, vai ficando mais fácil, até que chega um ponto em que a história vira uma história, que você não se sente mais dolorido dentro daquela história. Foi um acontecimento, passou, as coisas ruins acontecem, a gente tem que passar por elas e depois elas viram passado, você tem que olhar para frente. E isso é um processo que cada um tem que fazer e que tem que ajudar o outro a fazer também. Então pense nisso, quando você ouvir uma história, você fala assim, não, esse negócio é fantasioso demais, isso não deve ter acontecido, acho que não foi assim. Procure pensar por que a pessoa está contando dessa maneira, o que ela está querendo dizer por trás de tudo isso. Se você tiver esse cuidado, essa atenção, essa escuta, né, preocupada com o bem-estar do outro, você vai conseguir aceitar melhor
as histórias, vai conseguir entender melhor a pessoa e vai conseguir respeitar este ponto de vista dela. Então pense nisso, pense em como você processa suas memórias, as histórias que você conta. E a partir de você, em como você pode entender isso no outro. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Não deixe de curtir, compartilhar, de se inscrever nos nossos canais e se quiser comentar, eu vou olhar com bastante carinho. Por hoje é isso, até a próxima!